Malaquias 4, 5. Está escrito assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém. Recentemente, teve um vídeo que ficou assim muito famoso, que era de um moço chamado Marcos, lá nos Estados Unidos. Ele sofreu uma parada cardíaca, e eles conseguiram trazê-lo de volta, e quando ele volta glorificando a Deus, dando muita glória. Quem viu esse vídeo? Amém. Amém. Então, algumas pessoas ainda não viram, eu vou contar. Esse moço é um moço aqui de Santa Catarina. Ele, pelo que eu li, ele está morando lá há mais ou menos um ano. Ele teve uma parada cardíaca lá, então ficou como morto. E eles conseguiram trazê-lo de volta, e quando ele voltou muito emocionado, chorando muito, e dando glória a Deus, e falando: Deus é lindo. E o pessoal tentando acalmar: Marcos, fica calmo, fica calmo. E ele chorando muito, ele falava: me deixa chorar. Tá bom, pode chorar. Ele: Deus é lindo. E depois eu vi esse vídeo, né? E o vídeo é só isso. Eu fiquei curioso, comecei a procurar a respeito. E eu achei um outro vídeo que mostrava uma conversa dele com o pastor, explicando o que aconteceu. Fiquei doido para ele contar uns detalhes do que ele viu lá no céu, né? Ele foi arrebatado. E ele não contou muita coisa não, só falou que era bonito. Mas ele deixou uma mensagem. Ele falou que Jesus mandou avisar que a volta dele estava mais próxima do que a gente imaginava. Ele falou: manda os meus servos pregar o evangelho. Eu achei muito interessante, porque quando ele disse isso tudo está ligado muito profundamente à Bíblia. Você vai em Mateus 24, os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, quais vão ser os sinais da sua vinda, da sua volta? E Jesus começa a dar para eles um monte de sinais, começa a falar: olha, vai ter maremoto, terremoto, rumor de guerra, a nação vai se levantar contra a nação, pai contra filho, filho contra pai. E aí Jesus fala: e será pregado o evangelho desse reino por todo mundo, então virá o fim. A gente já viu todos esses sinais, a gente já viu maremoto, terremoto, a gente já viu pai matando filho, filho matando pai, nação se levantando contra nação, guerra, rumor de guerra, tudo isso a gente já viu. E eu creio que a gente está para viver esse último sinal. Eu na verdade creio que a gente já está vivendo, que é uma pregação do reino, de forma a alcançar todo mundo, e assim a gente poder abrir o caminho para que o Senhor volte. Eu creio que a gente é essa última geração. Eu creio que estamos nesse tempo, e uma das coisas que me faz crer nisso é que a gente pode ver que o evangelho está sendo purificado, ele está sendo trazido de volta ao que deveria ser. Tem muita coisa caindo, muita coisa de religiosidade caindo, e também muita coisa de libertinagem. Agora a gente mais não está preocupado com as extremidades, mas estamos buscando um lugar de equilíbrio, onde a gente consegue entender como andar. Você consegue perceber isso, irmão? E um dia os discípulos chegam para Jesus e falam assim: por que eles ficam falando que Elias vai ter que vir? E Jesus dá uma resposta engraçada. Ele fala: olha, Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias já veio. Você fica pensando: uai, Jesus, o senhor está confuso. Ele virá ou ele já veio? No final os discípulos entendem que ele está falando de João Batista. E na verdade Elias já veio, mas ele volta a vir em nós. Porque quando chegam para João Batista e falam: você é o profeta, ele fala: não. Você é o Cristo? Não. Você é Elias? Ele fala: não. Quem é você? Eu sou a voz do que clama. Elias na verdade vem, mas o que vem é que ele age no espírito de Elias. O espírito que estava sobre Elias, que é o Espírito Santo. Agora o espírito que estava sobre Elias está sobre João Batista, e eles estão andando alinhados numa mesma direção. E esse espírito hoje está dentro de nós.
Eu li isso no Take Risk, o livro. Foi muito impactante para mim, é algo que mudou o meu pensamento. Você está aqui como a geração de Elias. Nós estamos aqui porque nós somos a geração que vai preparar o caminho para a volta de Cristo. E se você olha para Elias e olha para João Batista, você vai ver que o ministério deles tem algumas coisas que se encontram, que são parecidas, que agem da mesma forma, e que nós temos agido assim, às vezes até sem saber, porque o Espírito Santo age através de nós, e que nós deveríamos agir assim. Você consegue perceber algumas similaridades. Outro dia eu estava pensando a respeito, orando lá em casa, e Deus começou a me mostrar como tem uma parte muito específica da Bíblia que Elias e João Batista, eles estão fazendo uma coisa muito parecida. Elias sobe ao monte e ele prepara um altar, e aí ele cava uma vala em cima daquele altar, ele enche aquele altar de água, e aí ele traz um cordeiro, e ele ora, e o que acontece? Desce fogo do céu. Agora João Batista está no Rio Jordão, e o cordeiro que tira o pecado do mundo vem e entra na água, e ele ora, e o que desce? Espírito Santo. Espírito Santo é fogo, irmão. O sinal do Espírito Santo em Pentecostes são línguas de fogo. O Antigo Testamento fala do Novo o tempo inteiro, são sombras. Eu fico vendo gente que fica querendo atribuir fogo ao diabo. O diabo morre de medo de fogo, irmão, porque o fogo é produzido no céu, não é no inferno. O diabo vai ser destruído no lago de fogo, mas quando Deus aparece, ele aparece numa coluna de fogo. Os olhos de Jesus são olhos de fogo. A gente vai ser purificado pelo fogo. O fogo é de Deus, irmão. Você está me entendendo? E agora, quando você olha para o ministério de Elias, eu consigo ver algumas coisas específicas. Talvez você vai ler e vai ver mais coisas que eu. Mas as coisas que eu vi é que Elias chega e a primeira coisa que ele faz é se estabelecer como uma voz profética naquela nação. Ele fala, olha, não vai chover enquanto eu não falar o contrário. Elias está agora estabelecido como voz profética, e ele começa a andar por um caminho. E a próxima coisa que Elias faz, ele passa 3 anos sendo alimentado por corvos, depois pela viúva, e quando ele volta, é que ele denuncia aquilo que está errado. Ele começa a falar, vocês vão ficar aí entre 2 pensamentos, se Deus é o Senhor, adorem a Ele, mas se Baal é o Senhor, adorem a Ele. Olha, vocês estão fazendo errado, a política está toda corrompida nesse lugar, a adoração está toda torta, nós somos o povo do Senhor, e ele está ali denunciando o mal, o erro. Mas denunciar o erro não é suficiente, aí ele precisa estabelecer o correto. Quando Elias vai construir aquele altar, ele toma algumas atitudes muito específicas. Ele pega 12 pedras, ele junta as pedras, ele diz, seu nome será Israel. Ele está falando, olha, nós precisamos ser um povo, nós precisamos nos unir no mesmo lugar. Então ele restabelece a adoração ao Senhor. Eu ouvi o Nilson falando, Nilson Júnior do Mevan, que mais importante do que denunciar o que é errado é estabelecer o que é correto. Deus sempre trabalha com modelo. Ele chega para Moisés e fala, faça de acordo com o modelo. Depois ele chega para Davi, ele entrega um modelo. Depois ele pega Jesus, e Jesus é o modelo. Ele sempre está trabalhando com o modelo. A denúncia do que é errado é preciso, mas é preciso também estabelecer o que é correto, porque alguém vai precisar olhar para um modelo e seguir um modelo. Encontrei Davi, homem segundo meu coração. Agora ele é estabelecido como um modelo. Você não foi fiel a mim como foi seu pai Davi. Segue o modelo. Deus quer te estabelecer. Deus quer estabelecer a nossa geração. Deus quer nos estabelecer como modelos. Depois que isso acontece, ele foge, ele fica numa caverna, e Deus fala com ele, volta lá. Você vai ungir Hazael, rei da Síria, e vai ungir Jeú, rei de Israel. Agora ele começa a tocar a fibra moral. Ele começa a tocar agora a fibra moral daquele lugar. Você consegue perceber isso acontecendo no nosso meio, irmão? Você consegue perceber o que está acontecendo com corrupção?
com essas artes terríveis, com essa deformação da identidade, como isso está sendo jogado na nossa cara, está sendo mostrado, está sendo exposto, está sendo quebrado, está sendo exposto de forma tão agressiva que de vez em quando a gente está enojado com aquilo. É até difícil aturar a exposição que está sendo feita, porque a fibra moral está sendo tocada, economia crescendo, governos caindo, governos sendo estabelecidos. Eu fico vendo de vez em quando os nossos jovens, é claro, nós somos apaixonados pelos avivamentos, e algumas vezes eu já ouvi gente falando, eu queria tanto ter participado daquilo. Irmão, presta atenção, você está participando de um avivamentaço, provavelmente o último, provavelmente o derradeiro. Até o Hayashi colocou agora 85 mil pessoas num estádio, mais 55 no outro, e abriu um terceiro, porque tinha 150 mil pessoas na fila de espera. A gente está sedento por Jesus, a gente está sedento. Se der tempo, se Jesus não voltar antes, eles vão escrever um livro sobre o avivamento no Brasil. Você está nele, você está vivendo ele. Agora, se você ler Isaías 49, ele começa falando de Cristo. Eu não vou ler aqui porque é grande, mas depois pega na sua casa e lê. Ele começa falando de Cristo. Ele vai falando muito claramente, eu sou a flecha na sua aljava e tal, e vai expondo Cristo. E depois ele começa a falar da restauração de Israel, e ele fala, olha, os seus descendentes virão de todos os lugares. Você vai se perguntar, de onde me vieram todos esses filhos? Eu entendo, isso é um entendimento meu, que existe um determinado tempo em que o evangelho precisa retornar, fazer o caminho de volta para o seu berço. Você olha para Jerusalém, o evangelho nasce ali e começa a se espalhar. Ele chega na Ásia, ele pega a Europa, e aí a gente começa a ver focos de avivamento. A gente vê o avivamento que está acontecendo em Jerusalém, depois na Ásia, Europa, e aí começam a mandar pessoas aqui para a América, e a gente tem avivamento nos Estados Unidos, a gente tem avivamento na América Latina. Mas se você olha para o caminho que foi feito, você vai perceber que o evangelho foi esfriando. Jerusalém hoje é muçulmano. Vai na Ásia e fala, Jesus te ama, eles falam o quê? Europa, meu pai disse que esteve lá, as igrejas são lindas, maravilhosas, mas são frias. Você consegue sentir a frieza de acordo com o que ele disse, você sente no ambiente. Os Estados Unidos, eles fizeram um descente, foi tanto brasileiro para lá que eles tiveram que trazer para cá, porque eles estão entendendo que existe algo aqui no Brasil para alimentá-los lá, viver um reavivamento, um reaquecimento. Então eu entendo, irmão, isso sou eu, que nós estamos vivendo um tempo de caminho de volta. Desde muito tempo atrás a gente tem ouvido sobre o Brasil como celeiro de missionários. Nós vamos ser enviados para fazer esse caminho de volta, estabelecer o evangelho nos lugares onde ele esfriou. A gente vai pregar o evangelho até que os descendentes vão estar chegando de volta em Jerusalém. O evangelho reavivado naquele lugar, Cristo como Senhor da sua terra. Você olha para João Batista, perdão, esqueci uma coisa. Então ele toca a fibra moral, e por último ele fala, unge Eliseu. Ele agora cria uma geração que vem depois. Elias se levanta como voz profética. Ele denuncia o que está errado. Ele restabelece a adoração correta. Ele toca a fibra moral. E ele produz um legado geracional. É sobre isso que eu estou querendo falar hoje. Sobre um legado geracional. Sobre a gente entender que isso aqui é muito além do que a gente está fazendo. E que a gente é só um ponto de passagem. Que nós somos ligação entre gerações. Agora você olha para João Batista, ele faz a mesma coisa. João Batista, quando ele vai nascer, acontece tanta coisa em volta dele, tantos sinais, que a frase que fica no ar é: o que será desse menino? Ele já está estabelecido, todo mundo está entendendo, cara, tem alguma coisa diferente nesse menino.
alguma coisa vai acontecer, tem alguma coisa acontecendo. Ele está estabelecido agora como uma voz profética naquele lugar. Então João Batista começa a denunciar o que está incorreto, fala: vocês precisam se arrepender, vocês precisam de arrependimento, porque o reino está chegando. E logo depois a pergunta que cabe é: o que devemos fazer? E agora ele começa a estabelecer o que é correto. Você faz isso, você faz aquilo, começa a estabelecer o que é correto. E ele começa a tocar a fibra moral. O que era forte naquela época era a política de Roma e as sinagogas e os judeus. Ele começa a tocar esses caras, ele está incomodando aquilo. Herodes não gosta do cara, ele está tocando a fibra. Mas um dia eles chegam para João Batista e falam assim: olha, aquele moço que você apresentou para a gente, o tal de Jesus, ele está batizando mais que você. Os seus discípulos estão parando de te seguir para seguir ele. Ele falou: você não entendeu? Convém que ele cresça e eu diminua, porque o legado é geracional. Eu precisava gerar. Eu sou a voz do que clama, eu sou aquele que abre o caminho. Eu estava preparando o caminho para ele. Irmão, toda vez que você se entende como uma pessoa que é geracional, você vai se preparar para deixar alguém que é maior que você. Aleluia. Amém. Eliseu pediu o dobro da porção do Espírito, recebeu. Não preciso nem comparar João Batista com Jesus. Agora, o que acontece é que tem uma coisa que fica muito clara: gerações diferentes estão andando para uma mesma direção. Isabel era estéril e era idosa. Maria era virgem e menina. Mas o que estava sendo produzido na geração passada abria caminho para o que estava sendo gerado na geração futura. O que estava sendo gerado em Isabel, a senhora, a idosa, era o que abriria caminho para o que estava sendo gerado em Maria, a menina. O que está sendo gerado nos nossos pais aqui, nessa casa, o que está sendo gerado aqui nos nossos idosos, e não entendam idosos agora entendam como anciãos, como pessoas que estão aqui com paternidade para nos estabelecer, para nos ensinar. Ele está abrindo o caminho para o que está sendo gerado em você. Aleluia. A gente precisa entender que há conexão. Agora, precisamos entender que nem sempre o chamado é o mesmo. Jesus falou: veio João Batista e não comia nada. Vocês falaram que era endemoniado. Eu como de tudo, vocês me chamam de beberrão, comilão. Mas olha para a obra, porque está aqui, está mostrando quem nós somos. De vez em quando a gente fica pensando que todo mundo... Irmão, eu já pensei isso. Eu já pensei que eu tinha que preparar todo mundo para ser pastor. Falei: todo mundo tem que ser pastor, cara. Gente, se todo mundo virar pastor, nós vamos pastorear quem? Não é para todo mundo ser pastor, não. Se você olha para Israel, são 13 tribos. Só uma foi chamada para cuidar do templo. As outras 12 tinham outros atributos. Nem por isso deixaram de ser povo do Senhor. E eu fico pensando em João Batista, porque João Batista, irmão, e Zacarias, porque Zacarias, ele era sacerdote. Aí o Zacarias está passando por todo aquele processo. Ele entra no templo, o anjo aparece, fala que ele vai ter o filho. Enfim, ele passa por todo aquele processo. E no final de tudo, ele que era mudo, escreve lá na plaquinha João, fala, profetiza. E aí o pessoal fala: o que será desse menino? E eu fico imaginando a expectativa dentro do coração de Zacarias. Esse cara vai ser um sacerdote top. Ele vai ser chamado para pregar na sinagoga, tudo. Meu Deus. Ele não vai parar num lugar. Ah, rapaz, é perigoso esse cara ser chamado lá para Jerusalém, para ficar no templo. Ele vai ser top. João Batista mete uma roupa de pelo, um cinto de couro, vai para o deserto comer gafanhoto, irmão.
Esquisito, né? Talvez a expectativa fosse que ele estivesse lá dentro do templo, ele foi lá para fora. E agora Zacarias precisa ter discernimento, porque o moço era esquisito. Olha para o seu lado aí, irmão. Os mais velhos, olha para os jovens aí. Esquisito, né? Chegou a nossa vez de ser feio, irmão. Já teve a vez de vocês, a gente viu as fotos. Aquela foto que você tirava na Kodak, lembra? Tinha um penteado que usava, que era uma franjinha com o cabelinho curtinho. E aí as mulheres tinham um cabelo assim, não tinha esse tratamento que tem hoje, irmão. Aí ficava igual um poodlezinho. Já viu essa foto? Vocês já foram feios, agora é nossa vez, irmão. Um dia nós vamos olhar para a nossa foto e falar, misericórdia, o que eu estava arrumando? Mas o que importava ali não era a aparência, era o coração. O coração de João Batista e o de Jesus, e o de Zacarias também, eles estavam alinhados no mesmo propósito. E eu queria falar sobre o que está escrito em Malaquias. Ele fala, eu enviarei para vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Olha que interessante. Antes do grande e terrível dia do Senhor. Está falando muito claramente que é da volta. E ele falar com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Uma das coisas mais terríveis que pode haver são corações que não estão voltados um para o outro. Eu queria falar primeiro sobre corações de pais que não se voltaram, que não se converteram para os seus filhos. E agora eu não estou falando só de paternidade biológica, mas estou falando de paternidade espiritual. Estou falando de gerações diferentes dentro da mesma igreja. Corações que não estão voltados um para o outro. Se você for em 2 Reis 20, depois você lê. Ezequias recebe uma palavra, e a palavra ele tinha recebido uns babilônios. Ele mostra todos os tesouros, e Isaías pergunta para ele, e aí? Quem estava aí? Ele falou, os babilônios. O que eles viram? Viram tudo. Olha, no futuro, eles vão levar tudo embora. E os seus filhos, eles vão ser eunuco no palácio deles. Sabe qual que é a resposta de Ezequias? Boa é a palavra do Senhor, porque entendeu que no seu tempo haveria paz. Querido, isso é terrível. Um coração de um pai que não está convertido para o filho. Você sabe quem que é rei depois de Ezequias? Manassés, o pior rei que Judá teve. Porque o coração do pai não estava convertido para o filho. Ele produziu o pior rei que aquela nação teve. E quando Deus vai falar que vai castigar Judá, ele fala, por causa de Manassés. Por causa de Manassés eu vou castigar vocês. Eu vou te contar algumas coisas aqui. Eu pedi permissão para o meu pai. Segura na cadeira aí. Quando meu pai se casou, com 2 meses a minha mãe ficou grávida. E o meu pai me rejeitou. Porque ele achava que eu ia mudar o corpo da minha mãe. Porque achava que a amamentação ia mudar o corpo dela, a gravidez. Claro, irmão, quem quer casar e ficar grávido com 2 meses, a gente quer curtir um pouco, viajar, não é verdade? Eu pelo menos penso assim. Tem gente que gosta demais. Mas então o meu pai, ele me rejeitou. E o diabo produziu entre nós dois uma separação muito pesada. Eu ia brincar com meu pai, eu machucava meu pai todas as vezes. Eu quebrava muita coisa lá em casa. Eu quebrava de tudo, eu quebrava, irmão. E o meu pai tinha uma frase, ele falava, tinha que ser o Wolfgang. Tinha que ser o Wolfgang. Assistia muito Chaves. E aquilo foi produzindo uma maldição que eu quebrava mais. E o nosso relacionamento, ele foi sendo destruído.
E então uma vez o meu pai me pegou e me deu uma surra. E ele se arrependeu muito naquele dia, ele me deu uma surra ajeitada. Ele se arrependeu, chorou e falou: filho, eu nunca mais vou te bater. E ele nunca mais me bateu. E eu tinha ali meus 13, 14 anos, eu estava entrando para a adolescência. Então agora eu estava para viver aquela fase mais difícil e não apanhava, irmão. Eu falei: uau, agora ficou bom. Meu pai conheceu o pastor Eibe e o pastor Eibe começou a fazer um trabalho de discipulado com ele, transformar a vida dele. Meu pai virou outra pessoa. Irmão, meu pai não é uma pessoa melhorada, meu pai é outra pessoa. Ele é outra pessoa. E agora meu pai começou a querer me ouvir. Só que o que aconteceu? Estava tarde. Já não dava mais tempo. E agora o pai que tinha me rejeitado, eu rejeitei. Eu vou parar aqui e a gente volta. Mas continuando sobre corações de pais aos filhos, para a gente de filhos aos pais. Um dia Deus chega para Abraão e fala, Gênesis 15:1. Algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão. Ele disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo, sua recompensa será muito grande. E Abraão, porém, respondeu: o Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Para pensar. Sabe quando você está na igreja orando, e aí você fala: Deus, fala comigo. Aí vem um profeta e solta a sua oração. Você lembra? Sabe quando isso acontece? Quem sabe? Quem não sabe, irmão, misericórdia, vou mandar uns profetas aí para vocês. E aí ele fala a sua oração toda para você, e você sai aleluia, você sai tão feliz. Agora não tem um profeta falando com Abraão, é o próprio Deus que apareceu para ele em sonho. O próprio Deus, imagina isso. O próprio Deus aparece para ele e fala assim: não fica preocupado, eu vou ser seu escudo, e a sua bênção vai ser muito grande. Sabe qual que é a resposta de Abraão? Do que me adianta todas as suas bênçãos? Folgado, né? Eu não tenho filho. Você sabe o que significa Abrão? Abrão significa pai das alturas. Como diz meu pai, um nome muito bonito, mas que não dá propósito. Mas depois Deus muda o nome dele para Abraão, pai de muitos filhos. Eu estava conversando com o pastor Paulo e ele leu aquela Bíblia cronológica. E a Bíblia, em vez de começar no princípio, Deus criou os céus e a terra, ela começa no princípio, era o verbo. E ela vem contando tudo em ordem cronológica. E ele disse que estava lendo aquela Bíblia, ele descobriu que Jó e Abraão eram contemporâneos, eles viveram no mesmo tempo. Agora, o diabo chega para Deus e ele fala: você viu meu servo Jó, ele é justo e fiel. Sabe, tinha um homem na terra justo que Deus estava se gabando dele. Mas não foi ele que foi escolhido para ser o pai da nação. Porque Deus viu algo em Abraão, ele falou: todas as bênçãos não valem nada se eu não tiver para quem deixar. Deus é geracional, irmão. Deus é geracional. É por isso que Ele envia Jesus, para nos fazer geração dele. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero dizer aos nossos pais, eu já não sou tão jovem, então eu fico no meio, também não sou tão velho, vou ficar tentando fazer uma ligação entre as gerações. Aos nossos pais, nos ouçam. A gente é esquisito, a gente usa roupa de pelo, cinto de couro, come gafanhoto, mas o nosso coração queima por Jesus. A gente está tentando ir para o mesmo lugar, aquele caminho que o Senhor nos ensinou. Nós estamos tentando seguir Ele. É um pouco diferente. Nos ouçam, pais. Sabe o que mudou a minha relação com meu pai? Quando ele começou a me ouvir. Eu chegava de madrugada e falava: pai, preciso falar com o Senhor. Ele levantava da cama e vinha me ouvir. Eu cheguei da faculdade uma vez todo quebrado, arrebentado, arranquei minha mochila, tirei uns maços de cigarro lá de dentro, falei: pai, estou todo errado. Ele sentou para me ouvir.
E aquilo agora foi trazendo uma conversão de coração, a gente foi se conectando de novo, a gente precisa aprender a se ouvir. Eu vi pais tirando filhos da igreja, irmão. Para que isso tudo, meu filho? Vai viver a sua vida. Meu Deus. Deixa o seu filho enfiar a cara nesse negócio. Deixa ele entrar fundo nesse negócio. Porque está produzindo alguma coisa nele. Pais, ouçam seus filhos. Às vezes você não está entendendo, às vezes é um pouco esquisito, é diferente do seu. Mas nos ouçam. E agora eu queria falar para os filhos, dos nossos jovens. Roboão recebe um reino, 12 tribos, 13 na verdade. E aí o povo chega para ele e fala assim: olha, o seu pai foi muito pesado. Seu pai cobrou imposto muito alto, está vendo esse monte de coisa que ele construiu, esses templos maravilhosos, saiu do nosso bolso. Vai mais leve, a gente está precisando de um descanso. Então Roboão chega nos idosos, nos anciãos, nos cabecinha branca. Ele pergunta: o que vocês acham? Ele fala: se você responder favoravelmente a esse povo, eles vão ser seu para sempre. E está escrito que Roboão desprezou o conselho. Deixa eu te explicar um negócio. Roboão não tinha um segundo ainda. Ele desprezou antes de ouvir. Ele desprezou antes de ter outro. É porque ele estava procurando alguém que falasse a linguagem dele. Ele queria ouvir uma resposta de acordo com o coração, porque o desprezo foi antes de ouvir o outro. Jovens, a gente despreza porque eles não falam segundo o nosso coração, segundo as nossas paixões. Mas tem sabedoria ali. Tem sabedoria nessa geração. Tem sabedoria nos nossos pais espirituais. Tem sabedoria nos nossos pais biológicos. E agora Roboão chega lá naqueles jovens e eles falam: ah, cara, fala que o seu dedo mindinho é mais grosso que o lombo dele, que ele chicoteou com chicote, você vai chicotear com escorpião. E ele perde ali 10 tribos. Porque não soube se estabelecer no conselho dos anciãos. Não conseguiu se estabelecer. Uma coisa terrível que pode acontecer é você achar que sabe demais. Jovem, a gente não sabe nada. Eu fiz um propósito comigo mesmo. Falei: vou tatuar só quando eu tiver 21 anos de idade, que eu vou estar maduro o suficiente, né? Irmão, muda demais. Já mudei minha cabeça toda. Todo lugar que eu pus um piercing ficou uma marca. A marca é para sempre. O piercing eu joguei fora, mas a marca está aqui, irmão. Sabe como é que eu tirei meu piercing da língua? Engoli ele de noite. Falei: vou usar esse tema não. Agora, olha a diferença. Provérbios 4:3 está escrito assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Isso é Salomão escrevendo provérbio. Quando eu era menino, eu me sentava e o meu pai me ensinava: cara, se tem uma coisa que você precisa ter é sabedoria. Aí Deus entra no sonho de Salomão e fala: o que você quer? O que ele responde? Sabedoria. Aí a diferença de uma geração para outra. Um filho que aprendeu a ouvir o pai. Agora Deus fala: porque você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar. Não vai ter nenhum rei com tanta sabedoria quanto você. Antes de você não vai ter ninguém, depois de você vai ser um cara que vai viver num tempo de paz. Porque conseguiu ouvir um conselho. Agora eu rejeito meu pai tinha me rejeitado pequeno, agora eu estou rejeitando ele. E eu começo a viver a vida do meu jeito.
E eu ouvi uma coisa interessante que o pastor Sandro ensinou, é que quando a gente repudia algo, a gente tenta ser o contrário. As pessoas chegavam para mim e falavam, você vai ser pastor? Eu falava, o quê? No way. De jeito nenhum. Não quero. Eu não quero me parecer com meu pai, eu não quero fazer o que ele faz, eu não quero sofrer o que ele sofre. Apesar de que meu pai não sofre. Esse negócio é uma diversão para ele. Agora eu queria ser tudo o que meu pai não era. E eu não ouvi o conselho. Já ouviu aquela frase, praga de mãe pega? Não é praga de mãe que pega não, irmão, é desobediência. Porque a mãe fala, você desobedece, aí dá ruim. O pai fala, você desobedece, aí dá ruim. O líder fala, você desobedece, aí dá ruim. Aí você volta. Aquela cara de tacho. O líder já sabe, o pai já sabe, deu ruim, né filho? Deu, pai. Me ajuda a resolver. O nosso coração precisa estar convertido para os nossos pais, para os nossos líderes. Porque existe sabedoria ali que vai te livrar de dar vacilo. De vez em quando a gente acha que os nossos pais são religiosos. Deixa eu te falar. Eles estão te protegendo de uma liberdade que vai te levar para um lugar péssimo, assim como eu fui. Pode tudo. Deus não tem critério para salvar ninguém, é do jeito que você for. Não é assim, irmão. Tem equilíbrio, Deus é Deus de equilíbrio. Agora chega um momento na eternidade em que a vontade de Jesus está separada da de Deus. Ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice se for possível. Mas Jesus tem uma palavra que ela é chave. Seja feita a sua e não a minha. Irmão, sua vontade está discrepante com quem está acima de você. Faz a dele, deixa a sua para lá. Uma vez um moço chegou para mim e falou, cara, Deus está me chamando para fazer isso, para ir pelas ruas e tal. Muito espiritual, mas minha liderança não deixa. Eu falei, então não faça. Mas mesmo com Deus falando comigo, eu falei, Deus vai falar contra a sua liderança. Você acha que nosso Deus é um Deus de desordem? Você sabia que Satanás se disfarça de anjo de luz? Cuidado, você pode estar ouvindo o outro. Jesus, ele estabelece uma coisa na sua morte, herança. Todo mundo salvo. Cordeiro. Agora vocês podem ser filho. Mas em vida, ele estabelece legado. Fala, se quiser ser meu discípulo, faz igual eu fiz. Herança a gente recebe em morte, legado a gente recebe em vida. Como diz o pastor Sandro, herança é só ser filho. Legado tem que estar na casa do pai. Tem que estar debaixo do mesmo teto. Porque aí o pai fala aquela frase, enquanto você estiver debaixo do meu teto, são as minhas regras. Eu estava passando outro dia na rua e eu vi uma igreja bem pequenininha, um corredorzinho assim, e um pastor fazendo louvor sozinho, microfone, fazendo louvor. Ali dentro da igreja talvez umas 20 cadeiras, e ali dentro talvez umas 10 pessoas, algumas lá fora, e eles fazendo louvor no gogó e nas palmas. E eu cheguei, e era na rua ali da igreja do Tirol. Eu cheguei na igreja do Tirol e a gente pintou de preto, tinha som, tinha cadeira, tinha gente, e tinha grupo de louvor e tal. E eu fiquei olhando para aquele monte de coisa, fiquei falando, Deus, por quê? Eu sei que o Senhor está lá com aquele pastor do mesmo jeito, por que aqui está assim? Eu falei, porque você está construindo sobre a estrutura de outro. Parede é lindo, irmão. Dá para pendurar quadro, dá para pôr porta, dá para pôr janela. Mas tenta estabelecer uma parede sem estrutura, você vê o que acontece. Quanto mais alta, pior o estrago. Nós precisamos aprender a voltar às nossas estruturas, aquilo que nos deu base, o evangelho que foi aquele que te sustentou. Foi o seu pai, foi o seu pastor,
foi aquele que de vez em quando você acha antiquado. O Evangelho só chegou até você para você poder viver o seu propósito, para você se encontrar em Cristo, porque um dia alguém estabeleceu um marco. Sabe o que está escrito sobre o mestre da lei? Quando o mestre da lei se converte, ele tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas precisam estar enlaçadas em coisas antigas. Surgiu uma coisa nova, ela não tem ligação com o que é antigo, irmão, fica esquisito. Só tem o Novo Testamento porque tem o Antigo, eles precisam estar ligados. Agora está escrito em Provérbios 20 e 29, eu estou terminando. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Querido, todo dia que alguém me oferecer beleza ou glória, eu escolho glória, porque beleza é passageiro, glória é eterna. Você olha para Apocalipse e Jesus aparece. Que cor que é o cabelo dele? É branco, irmão. Porque não é questão de beleza, é questão de glória. Quem está sentado lá perto de Deus? 24 o quê? Jovens. Vinte e quatro anciãos. Quando Deus entra no conselho, quem está lá é ancião. A gente precisa aprender desses caras. A gente precisa voltar a admirar esses caras. Porque eles são toda a estrutura e base que nos sustentam hoje. Sustentam esse avivamento. Sustentam o que estamos vivendo. Sustentam a possibilidade de irmos além. Sustentam a geração que produz a volta. A gente precisa honrar esses caras. Queria chamar o Lidinho para a gente cantar uma música. Estava ouvindo o pastor Luiz Hermínio. Ele falou que existe uma ordem na Bíblia que é o seguinte: o altar deve sempre ser mantido com fogo aceso. E aí, quando a ordem é dada, ele fala: você vai fazer assim, o sacerdote deve ir, tirar as cinzas e colocar as cinzas do lado do altar. Ele adiciona mais lenha, leva as cinzas para um lugar puro. Sabe como é que a gente mantém o fogo aceso? É ligando as gerações. Cinza é a lenha que já queimou, irmão. São os nossos pais. Agora, segundo Luiz Hermínio, toda vez que o judeu queria se humilhar, ele pegava cinza e colocava na cabeça. A gente precisa saber, tem autoridade sobre a minha cabeça, eu preciso de cinza aqui. Tem alguém que está me direcionando. E porque já queimou, dá licença. Nós estamos querendo queimar um pouquinho. Nossa vez. Dá uma arredadinha aí, nós vamos queimar agora. Eu queria que você, se você pudesse, você se misturasse. Procura uma pessoa aí. Eu não vou falar idoso e jovem não, para você não ficar sem graça. Mas procura um ancião, uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que tem aquele porte de sabedoria. E junta um jovem com... Vamos misturar esse negócio. Os jovens que estão aqui, começa a andar. Não precisa ser gente que você não conhece. Vai numa pessoa que você conhece. Vai no seu pai. Vai no seu discipulador. Ah, caralabachora, labacuda. Eu não vou parar. Gastarei Babacuda, labacheira, labacuda, labacheira. seus pés. Babacuda, cheira, becuca, labacheira. Eu Babacuda, não vou labacheira, parar. Gastarei minha vida. Agora, os mais velhos começam a impor as mãos sobre os mais novos.
Começa a orar por eles e declarar uma bênção geracional, um legado espiritual sendo estabelecido. O que Deus te entregou como chamado, como propósito, você vai começar agora a entregar para as gerações que vêm à frente. Sabe, na corrida de bastões, a pessoa que vai receber o bastão precisa estar correndo junto da pessoa que vai entregar. Por um período de tempo, eles correm juntos. O bastão tem que ser entregue no meio da corrida. Nós precisamos começar a correr juntos. E os jovens agora começam a orar pela sua liderança. Começa a tomar posse do que eles estão declarando sobre vocês. E começa a receber dessa bênção. E começa a se colocar numa posição de humilhação. Fala: meu Deus, eu vou receber dessas autoridades. Eu vou entender os marcos estabelecidos. Senhor, me conecta com essas pessoas. Converte os nossos corações. Nos põe, Senhor, andando para uma mesma direção. Cada que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Um dia, Deus dá uma ordem a Abraão. Fala: leva o seu filho para o monte. Abraão obedientemente albarda o jumento e começa a ir para sacrificar o filho dele. Ali estava toda a esperança, todo o legado. A promessa era para aquele menino. Ele tentou fazer por Ismael, mas Deus falou: não, vai ser por Isaac. E Abraão mesmo assim está levando ele para o monte. E é interessante que a gente precisa entender isso como pais. A gente precisa entender que o filho não é nosso, é dele, e devolver para ele. Agora, interessante também, é uma coisa que eu aprendi com o pastor Sandro, é que Abraão tinha mais de 100 anos, e que Isaac ali tinha uns 16, 17. E agora diz que Abraão amarrou Isaac. Como é que amarra um menino de 17 anos com 100, irmão? O menino teve que deixar ser amarrado. Como é que pega um menino desse e põe para ser sacrificado? Se Isaac dá o pinote ali e sai correndo, ninguém pegava ele. Mas o filho tinha um coração convertido ao pai, estava entendendo que aquilo, por mais esquisito, por mais estranho que era: você vai me matar, pai? Ele falou: eu vou obedecer. A gente precisa disso, de obediência radical. De obediência quando parece que está dando tudo ruim, mas meu pai está me matando. E por causa daquilo, há uma resposta no céu. Eu vejo uma resposta no céu, Deus falando: porque você teve coragem de me dar o seu filho, eu vou te dar o meu. Senhor, que nós sejamos como Abraão e Isaac, pais geracionais, filhos obedientes. Que caia por terra, Senhor, todo o coração que não está convertido. Senhor, que tudo que é externo, tudo que é exterior, Pai, não seja empecilho para que os nossos corações se voltem uns para os outros. Senhor, que os pais saibam ouvir os seus filhos, amar os seus filhos. Que os filhos saibam ouvir os seus pais, obedecê-los, respeitá-los. Que haja, Senhor, conversão de corações nessa noite, Senhor. Que as gerações estejam estabelecidas, Senhor, no mesmo propósito. Te trazer a sua volta. Pregar o teu evangelho. Conquistar esse mundo. Em o nome de Jesus. Amém, seu Bocodá.
Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. 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 Aleluia. La ra 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 ra, la ra ra, la ra 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 ra. Senhor, eu declaro que a Tua mão e o Teu favor está sobre nós, Pai. Pai, nós declaramos, Senhor, olhos abertos, ó Pai, mãos estendidas, Senhor, e cabeça, Senhor, inclinada, Senhor, para ouvir, e ouvidos prontos para ouvir a Tua voz, Pai. Nós não temos entendido como temos agora, Senhor, tanto sobre geração, ó Pai. O Senhor tem plantado o Senhor no Brasil há anos. Aqueles americanos que chegaram aqui, Senhor, os primeiros patriarcas, ó Pai, aqueles que gastavam dias, ó Pai, horas de jejum, de oração, tudo preparando o caminho, Senhor. Essa estrada hoje, Senhor, pavimentada, Senhor, com o melhor asfalto, luzes, ó Pai, semáforos, ó Pai, que a nossa juventude vai trilhar, Senhor. Mas ela era só uma estrada de terra, Senhor, com muito mato. E muita gente, Pai, com o facão na mão, Senhor, abriu o caminho. Muita gente abriu o caminho, Senhor, e agora esses meninos vão passar, Pai, vão ganhar o mundo. Eu creio nisso, Senhor. O Brasil, Senhor, será esse país de retorno, Senhor. Nós vamos passar por cima do mar, nós vamos andar, Senhor. Esses meninos vão andar de aviões, ó Pai, e eles vão cumprir os sonhos dos velhos, ó Pai. E eles terão visão, Pai, a visão que será aberta, Senhor, através dos conselhos, ó Pai. Nós estruturamos, ó Pai, e delegamos, ó Pai, como estrutura. O Senhor me chamou, Pai, a mim, Senhor, e a minha esposa, e Senhor, e muitos pais aqui, para ser o pai dessa geração, Pai. E nós queremos, Senhor, que eles tenham raízes profundas e asa. Nós declaramos, filhos podem voar. Filhos podem voar, porque vocês são diferentes de nós, mas eu tenho nossa bênção e o nosso legado. E eu sei que é só o começo, Pai. O Brasil, Senhor, tem entendido, Senhor, e nós temos voltado para casa, Senhor. Voltado, Senhor, para debaixo da mão de autoridade que está sobre a gente, Pai. E o Senhor tem se alegrado sobre isso, Pai. Jovens que têm um propósito, Senhor. Jovens, Senhor, que têm um propósito, mas têm um legado e uma missão. Eu abençoo cada um, Senhor. Pai, eu abençoo cada ancião, Pai, que tem dentro deles, Senhor, tanta história. Algumas delas até repetidas, Senhor. Mas histórias que nos formaram, nos trouxeram até aqui, Senhor. E nós temos muito para passar para esse lugar, para essa geração. Então eu abençoo esse tempo, esse dia, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Aplauda o Senhor, você está com vontade aí.